Esse vídeo vai ser um pouco maior do que normal, então já recomendo que você tire um tempo para assistir. Você não alcança o nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. James Clear. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ser disciplinado, tentando mudar, tentando ser consistente, e falham, de novo e de novo, porque a identidade de alguém que tenta é a identidade de alguém que não faz. Se você se vê como alguém que tenta, você nunca vai ser a pessoa que faz. Para ser bem sincero, eu nunca li Hábitos Atômicos de James Clear, mas eu vejo muita verdade nessa frase dele, porque mudança e consistência não é sobre mais disciplina ou motivação, é sobre sistemas. E sistemas vêm de identidade. E se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está insatisfeito com como a sua vida está agora e está preocupado com o ano que vem, porque você quer ser diferente no ano que vem. Você não quer repetir os mesmos 12 meses pelos próximos 12 meses. Eu sei. Eu já passei por isso também. E que bom que você clicou nesse vídeo agora e não dia 31 de dezembro. Porque assim como amanhã é resultado da preparação da noite anterior, o início do seu ano é resultado da preparação do seu ano anterior. Então esse é o momento certo para você estar assistindo esse vídeo. Hoje é 27 de outubro, então faltam aí mais 2 meses para o final do ano. O ano de 2026, ele começa agora. Se você quer fazer mudanças significativas no seu ano de 2026, você precisa começar agora, porque a maioria vai começar em janeiro. E você já sabe como é. Em janeiro elas entram na academia, em fevereiro continuam, e de repente em março todo mundo começa a ir. E se você não quer ser essa maioria que começa alguma coisa no início do ano e para depois de 3 meses, você não pode agir como a maioria que só começa na virada do ano. E eu não vou sentar aqui e passar a mão na sua cabeça, falar que tem um jeito fácil, um hack infalível, que você tem que acordar às 5 horas da manhã, tá? Esse vídeo não é sobre isso, é difícil mudar, é difícil, e se você não está disposto, você pode sair desse vídeo agora. Mas se você está disposto, se você realmente quer mudar sua vida, se você quer se tornar irreconhecível nos próximos 6 meses, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar o sistema completo e o planejamento do seu início de ano, para você não ter que repetir os últimos 6 meses pelos próximos 6 anos. Vamos nós dois ser sinceros aqui, tá? O que te falta não é mais disciplina, o que te falta não é mais motivação. E eu acho que no fundo você sabe disso. Não é mais força de vontade, não é mais um hack, não é mais uma rotina de manhã, são sistemas. Mais do que são sistemas e como você constrói sistemas. Nesse vídeo eu quero compartilhar uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que para mim acabou se tornando óbvio e eu esqueci que para a maioria das pessoas não é tão óbvio assim. Alguns anos atrás eu descobri como criar hábitos que realmente durassem e como mudar de verdade. E é isso que eu vou destrinchar aqui nesse vídeo, que realmente está por trás da mudança. 3 razões porque sua disciplina não funciona, como criar sistemas que realmente mudam quem você é. E depois a gente vai criar um plano de 3 semanas para você começar 2026 de forma diferente agora. Desde minha adolescência eu sempre tive muita dificuldade com consistência, com disciplina. A minha mãe sempre falava que eu tinha que ser mais disciplinado, mais organizado. E para ser bem sincero, eu pensava, por quê? Todo mundo falava de rotina, mas eu nunca entendia por que ter uma rotina era bom para mim, né? Eu pensava, cara, por que que eu vou me prender nessa caixa? Por que que eu vou ser disciplinado, ou ter uma rotina e fazer a mesma coisa todos os dias? Eu era chamado de preguiçoso na escola, era até uma piada interna, né, de toda vez que eu não fazia uma lição ou não estudava para uma prova, as pessoas olhavam para mim e falavam: "Ah, preguiça, né?" Porque essa era sempre a resposta que eu dava. "Ah, por que que você não estudou?" "Preguiça." "Por que que você não vai estudar para a prova?" "Preguiça." Todo mundo estava correndo para entregar um trabalho e eu deitava e dormia. Mas depois de um tempo eu queria começar a criar consistência, criar alguns hábitos na minha vida. Eu queria começar a ir para academia, eu queria começar a ler, eu queria me dedicar mais estudando design, eu queria meditar, acordar cedo, mas nada que eu fazia parecia mudar o fato de que eu não conseguia ter disciplina. Eu não conseguia fazer mudanças, não conseguia criar hábitos que realmente durassem. Muay Thai, durei 4 meses. Academia, 2 meses. Curso de design, 6 meses. Lições e estudo da escola, eu literalmente desisti depois do segundo ano do ensino médio. Eu acho que eu não estudei para uma prova, ou eu provavelmente fiz o mínimo de trabalho possível para não ficar reprovado. E foi só anos depois que eu descobri o que realmente fazia os meus hábitos ficarem e durarem. Foi por volta de 2022, eu me deparei com uma frase que era: "Você se torna o que você pensa na maior parte do tempo." E aí eu saquei. Pensamento é igual a identidade. Uma vez que você tem uma identidade de uma pessoa disciplinada, você começa a agir como uma pessoa disciplinada. E uma pessoa disciplinada cria e segue sistemas que resultam em ela agir de uma certa forma, falar de uma certa forma e viver de uma certa forma. Essa certa forma confirma a própria identidade dela. Como você pode esperar ganhar 10 mil por mês, se você não é o tipo de pessoa que ganharia 10 mil por mês
se você não tem os hábitos de uma pessoa que ganharia 10 mil por mês, se seu comportamento, seu ambiente não reflete o comportamento e o ambiente de uma pessoa que ganha 10 mil por mês. Simplesmente não acontece. Como você vai fazer 10 mil por mês se você não consegue ter a habilidade para fazer aquilo? Não é que você é burro, não é que você é incapaz, você só não tem a identidade de uma pessoa que faria 10 mil por mês. E se você tivesse, você faria 10 mil por mês. É simples. Identidade moldam seus sistemas. Sistemas moldam suas ações. Suas ações moldam sua realidade. Uma vez que você muda a sua identidade, você muda os sistemas que estão operando na sua vida. Uma vez que você muda os sistemas que estão operando na sua vida, você começa a agir de uma outra forma, de acordo com os novos sistemas. De verdade, depois que eu entendi isso, eu nunca mais consegui ser o mesmo, nem se eu quisesse. Porque os hábitos que eu construí a partir daí, mudando a minha identidade, mudando meus sistemas e mudando o jeito que eu agia, eles ficaram para sempre. Eu vou usar a academia porque é um tópico simples de você imaginar e provavelmente é um dos que mais teve impacto na minha vida, né? Mas eu nunca mais consegui desistir de ir na academia. Durante um período, para mim, foi mais difícil eu não ir para academia do que eu ir para academia todos os dias, que é o comum para todo mundo. A maioria das pessoas tem dificuldade de ir todos os dias para academia. Eu tinha dificuldade quando eu não podia ir. Eu ia na chuva, eu ia com calor de 36 graus, eu ia se eu tivesse machucado, antes, depois do trabalho, no meu horário de almoço, isso não importava. Porque eu dizia para mim mesmo que eu era o tipo de pessoa que constantemente buscava formas de melhorar. E se eu tinha a identidade de uma pessoa que está buscando formas de melhorar constantemente, eu obviamente iria para academia. Eu obviamente ia cuidar da minha saúde, eu obviamente ia cuidar da minha dieta, porque eu ia querer melhorar meu corpo constantemente, minha saúde constantemente, meus negócios constantemente, minha vida, meus hábitos, tudo, porque essa era a minha identidade. E aí eu comecei a me ver como o tipo de pessoa que ia para academia, que acordava às 6 horas da manhã para construir o próprio corpo, para o corpo aguentar a construção do próprio trabalho. E o resultado, para quem não conseguia passar de 3 meses indo para academia, eu passei o ano de 2023 inteiro sendo o mais consistente que eu já fui na vida. Eu acho que eu devo ter faltado, tipo, umas 15, 20 vezes no ano. Ganhei quase 10 quilos e eu sou um ectomorfo que nunca consigo ganhar peso. Eu finalmente ganhei 10 quilos, eu mantive um percentual de gordura extremamente baixo. Eu tava com 6%. Eu pesei o máximo que eu já pesei na vida, por enquanto. Genuinamente foi o melhor em termos físicos, em termos mentais, em estilo de vida que eu me senti na vida, como meio redundante. Agora beleza, funcionou pra mim. Eu quebrei o ciclo. E aí? Como você faz isso? Como você cria uma nova identidade? Como você cria novos sistemas para suportar essa identidade? Primeiro a gente precisa entender o que está te impedindo, porque sem isso você vai repetir exatamente o que você já tem feito nos últimos meses. Você vai procurar sistemas rápidos, hacks baratos e atalhos. Não existe atalhos aqui. Você precisa primeiro entender para depois você mudar isso na sua vida e aí sim você consegue instalar os hábitos e a constância que você quer. Então, eu vou te apresentar as 3 maiores razões pela qual a sua constância ela não dura. Você prefere tentar ao invés de ser diferente. Você diz para você mesmo que você vai tentar mudar, que você vai tentar ser diferente, que você vai tentar começar aquela dieta. E é exatamente esse o problema, porque você tentar te mantém preso na sua identidade antiga. Vou tentar ir para academia. Significa que você se vê como alguém que não vai para academia. Eu vou tentar ser saudável. Significa que você se vê como alguém que não é saudável. E o pior, você está tentando ter saúde, significa que você não tem, que você não está nem melhorando. Você está apenas tentando. E tentar não existe. Tentar te impede de fazer. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é, ou você não é. 2. Você foca no objetivo e não no processo. Você diz para si mesmo: quero perder 10 quilos até o Natal. Ou quero ganhar 10 mil seguidores até abril. Mas você se esquece dos sistemas no dia a dia. Seu cérebro não sabe como vai ser daqui a 6 meses. Ele só sabe como vai ser hoje. Você não controla tudo que vai acontecer até o Natal. Você só controla o que vai acontecer hoje. Então você não tem que criar objetivos para daqui a 6 meses. Você tem que criar sistemas, processos hoje. Não é eu tenho o objetivo de começar a ir para academia e emagrecer até o Natal. Mas sim, hoje eu vou caminhar de manhã e de noite, vou fazer 3 refeições no dia, vou treinar depois do trabalho por 45 minutos e fazer 15 minutos de cardio. De um lado você cria sistemas que você executa e do outro você só tem ideias gerais de onde você quer chegar, mas não quebra isso em passos diários para você executar. Não foque no campeonato, nos troféus e nas celebrações. Foque em ter mais rebotes, mais turnovers
mais lances livres certeiros e mais bolas de 3. É isso que te dá a vantagem para vencer. E o campeonato, os troféus e a fama vão se resolver sozinhos. Isso foi uma reflexão que eu tive enquanto eu lia Relentless, do Tim Grover. Acho que em português é imbatível, implacável, uma coisa assim. E ele fala que os melhores atletas jogam como se fosse um jogo decisivo, porque realmente é. Eles não focam em ganhar o campeonato, eles focam em ganhar o jogo hoje, ser 1% melhor hoje e, eventualmente, ganham o campeonato por consequência. 3. Seu ambiente está errado. Carl Rogers diz: quanto maior é a distância entre o seu eu real, que é quem você é hoje, e o seu eu ideal, que é quem você quer ser, maior é o sofrimento. E sabe o que amplifica essa distância? O ambiente errado. Os seus amigos refletem quem você está se tornando. Sua geladeira reflete quem você está se tornando. O que você consome na internet reflete quem você está se tornando. Os lugares que você visita refletem quem você está se tornando. Se não, como você espera manter seus hábitos até o ano novo? Quanto maior a distância do seu eu real e o seu eu ideal, maior o sofrimento. Esse sofrimento gera duas coisas. Escapismo da realidade. Você começa a escapar para uma outra realidade em que seu eu ideal pode ser preenchido. Jogos, séries, redes sociais, histórias ou até a sua própria imaginação. Ou 2, desistência de identidade. Você não suporta mais essa dissonância e desiste de se tornar quem você deveria ser. Eu escapei para jogos por muitos anos porque eu conseguia ser quem eu realmente era nos jogos. Podia ser a minha versão ideal lá. E aí eu percebi que a minha versão virtual acabava sendo mais real do que a minha versão na vida real. Justamente porque a versão ideal que eu deveria me tornar estava tentando se materializar de alguma forma. E a única forma que aquilo era possível era através dos jogos. Porque o ambiente ao meu redor, ele não traduzia aquilo. Eu entro um pouco mais a fundo nessa história no meu livro que eu estou escrevendo, mas por enquanto o que é importante é que a sua realidade ela vai se manifestar de alguma forma, seja por escapismo, seja por dissonância ou por você criar o ambiente certo. E essas são as 3 principais razões pela qual você não consegue mudar. A sua identidade é de quem tenta, seu foco está no objetivo, não no processo, e seu ambiente não reflete quem você é. Isso tudo reforça o ciclo que eu mencionei anteriormente. A sua identidade molda seus sistemas moldam suas ações moldam sua realidade e sua realidade confirma a sua identidade. Agora, comprometido, eu vou te dar um plano de ação para 3 semanas para você conseguir resetar a sua vida, uma mudança em 180 graus, não 360. Sair do piloto automático e começar a criar o seu 2026 agora. Esse não é um plano de ação esporádico, é um sistema de reinvenção em 3 fases. Depois dessas 3 fases, depois dessas 3 semanas, você não vai jogar isso fora. Tá? O que você construir durante as 3 semanas, a intenção é que você continue fazendo aquilo, tá? Mas essas 3 semanas é para dar um reset na sua vida, para você começar no lugar certo e começar a criar seu 2026 agora. Semana 1. Desconstrução. Quebre o padrão. Limpe a bagunça. A maioria das pessoas fala em mudar porque elas tentam adicionar antes de tirar o lixo que já tem. Você não pode construir um prédio em cima de uma fundação quebrada. Então a semana 1 é sobre remoção antes de adição. Semana 1, pilar 1. Detox digital. Você vai passar no mínimo 7 dias, no mínimo, sem redes sociais. Sem Instagram, sem TikTok, sem Facebook, sem o Twitter, sem tudo, tá? Se você é um criador de conteúdo, você ainda pode usar para postar, mas sem scrollar, sem ficar perdido lá. Se você não é um criador de conteúdo, eu recomendo você deletar suas redes sociais durante esse período. Não vai servir de nada. Se você lembra a senha, deleta. Se você não lembra ou não pode deletar por algum motivo, silencia todas as notificações. Só vai entrar se for postar alguma coisa. Por que você vai fazer esse detox digital? Porque você precisa sentir tédio de novo. Tédio te mostra o que você está evitando. Tédio te mostra quem você é quando você não está distraído. E é nesse espaço que clareza aparece. Pilar 2. Antivisão. Antes de definir onde você quer chegar, primeiro, é muito mais fácil você começar por onde você não quer chegar. Você vai sentar, observar e escrever. Se eu continuar no piloto automático, onde eu vou estar daqui 1 ano? Se eu agir com as pessoas que estão no McDonald's, como eu vou estar daqui a 1 ano? Se eu continuar no mesmo trabalho que eu estou agora, com as pessoas que também estão aqui, onde eu vou estar daqui 1 ano? O objetivo não é você diminuir essas pessoas que você está observando, mas usar elas como evidência empírica. Seja brutal, seja honesto e específico. O meu corpo vai ficar mais fraco, minha conta bancária vai ficar igual ou pior. Eu vou continuar no mesmo trabalho que me drena, meus relacionamentos vão ser superficiais, meus sonhos vão continuar no papel. Escreva o futuro que você quer evitar.
o máximo de detalhe possível. Você precisa sentir. Escreva como você vai se sentir se aquilo que você quer não acontecer. E depois você vai se perguntar: quem eu preciso ser para garantir que isso nunca aconteça? Essa vai ser sua nova identidade. Pilar 3, ambiente reset. Seu ambiente atual reflete apenas a pessoa que você era, não a pessoa que você está se tornando. Você vai ter uma semana para você arrumar seu ambiente. Algumas ações concretas para te inspiração. Jogue fora ou doe. Roupa que não usa há 6 meses, comida que não devia comer, qualquer coisa que não te serve mais. 2. Reorganize. Seu quarto deve inspirar, não deprimir. Coloque o que importa à vista. Livros, equipamento de treino, equipamento de gravação. Esconda o que te distrai. Controle de videogame, doces, seu celular. 3. Mude os inputs. Deixe de seguir pessoas que não te inspiram. Delete canais do YouTube, podcasts que você não aprende nada. Escolha 3 a 5 mentores digitais que vivem a vida que você quer. Consuma apenas o conteúdo deles durante os próximos meses. Ambiente é igual a comportamento. Você muda o ambiente, você muda o comportamento. Semana 2. Reprogramação. Instale a nova identidade. Construa os sistemas. Agora que você já limpou o seu ambiente, a gente vai construir algo novo em cima. Semana 2, pilar 4, identidade e processo. Você já sabe quem você não quer ser. Agora você vai definir quem você quer ser em detalhes. Escreva: eu sou o tipo de pessoa que, e complete essa frase com 3 a 5 características da sua nova identidade. Exemplos: eu sou o tipo de pessoa que treina mesmo sem vontade. Eu sou o tipo de pessoa que cria todos os dias. Eu sou o tipo de pessoa que diz não para distrações. Você vai ler isso todos os dias ao acordar e todos os dias antes de dormir. Depois que você escrever essas 3 características, você vai definir o processo. Para ser essa pessoa, o que eu faço diariamente? Você vai listar de 3 a 7 não negociáveis diários, não mais que 7. Tenta sempre fugir de deixar muito complexo. Exemplos: acordar às 6 da manhã, escrever 15 minutos todo dia de manhã, treinar de 30 a 60 minutos por dia, trabalhar focado de 2 a 4 horas sem o celular, ler por 30 minutos, dormir 10:30 da noite. Esse é o sistema que você vai criar na semana 2 e você vai repetir ele durante os próximos meses. Simples, repetível, não negociável. Semana 2, pilar 5. Escrita diária. Toda manhã ou toda noite, que encaixar melhor na sua rotina, você vai escrever durante 10 a 15 minutos. Tudo que tiver na sua cabeça. Você vai jogar tudo sem julgar, sem tentar formatar, sem ser bonito. Por quê? Porque você precisa tornar consciente os seus padrões. Faltou 3 vezes essa semana? Escreve. Se sentindo desmotivado? Escreve. Rosto inchado, comeu porcaria, se sente um lixo? Escreve. Assim você vai começar a ver seus próprios padrões. Assim você vai começar a ver os seus próprios ciclos. Uma vez que você começa a ver eles, você tem a oportunidade de quebrar. Semana 3, implementação. Execute, itere, ajuste e repita. Semana 3 é sobre testar o seu novo sistema na vida real. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. Você só precisa implementar. Semana 3, pilar 6. Teste e itere infinitamente. Você não vai achar exatamente o que você quer fazer pro resto da vida, ou o quem você quer se tornar pro resto da vida em uma semana, tá? Ainda mais se você nunca parou para se perguntar isso. Por isso você vai usar a semana 3 para testar e experimentar diversas coisas novas. Teste hobbies diferentes, conheça novas pessoas, leia novos livros de assuntos que te interessam, faça coisas pela primeira vez, faça coisas que você normalmente não faria. Você vai preencher o tédio que você criou com um detox digital e a limpeza de estímulos com experimentação. Desenvolva aquela curiosidade que você tinha quando criança novamente. Teste coisas novas. Teste pelo prazer de experimentar, não para ser bom, mas para descobrir os padrões daquilo que você realmente gosta. Por fim, pilar 7. 1% melhor todos os dias. Você já tem seus novos hábitos, você já tem seus não negociáveis. Agora você vai lá e faz. Mas aqui está o segredo. Você vai falhar, você vai comer porcaria, você vai pensar em desistir. E isso é completamente normal. Mas a diferença entre quem muda e quem não muda é que quem muda sempre volta e faz de novo. Não abandone o sistema inteiro porque você falhou uma vez. Não abandone porque você falhou 2 vezes. Não é sobre falhar, é sobre identidade. A identidade de alguém que não vai ser impedido por falha. Você pode faltar um dia, mas nunca 2 seguidos. Faltou no treino de segunda, terça é inegociável. Comeu porcaria ontem, hoje volta no trilho. E sempre pergunte: como eu posso ficar 1% melhor hoje? O treino foi ruim? Ok,
Você foi. Você escreveu por 5 minutos hoje ao invés de 10, mas você escreveu. Você acordou 30 minutos depois, tudo bem, mas você acordou. 1% melhor é melhor do que 0% todos os dias. E no final da terceira semana, você vai ter a sua lista de 3 a 7 não negociáveis que você vai executar todos os dias. Aqui está só um exemplo de como ela pode parecer. Acordar 6:30 da manhã todos os dias, escrever de 10 a 15 minutos, dumping mental, treinar de 30 a 60 minutos por dia, ou caminhar se não der para treinar. Trabalho focado de 2 a 4 horas por dia, sem celular. Ler e consumir conteúdo intencional de 30 a 1 hora por dia, dos 3 a 5 mentores. Revisar como foi meu dia antes de dormir. E por fim, dormir 10:30 da noite. Isso já é o suficiente. Você não precisa complicar mais que isso, você não precisa de uma rotina de manhã mega elaborada. 7 coisas, todos os dias, durante 6 meses. No final desses 6 meses, a sua vida vai ser irreconhecível. Você vai começar a notar os padrões. Quando você começar a notar os padrões, o que você tem que fazer na vida, o caminho que você tem que seguir, vai se tornar cada vez mais claro. A sua zona de impacto vai se tornar cada vez mais clara. A sua zona de impacto nada mais é do que a interseção entre seus dons naturais ou suas habilidades, seus interesses obsessivos e que o mundo precisa e te paga para resolver, tá? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. É um conceito que eu estou escrevendo no meu livro Impacto e Independência, como descobrir sua zona de impacto e monetizar seus problemas, interesses e habilidades com um negócio de uma pessoa só. Se você tiver interesse, primeiro link da descrição. Meu livro está com um bônus de lançamento até dia 10/11. Ele é parte de uma trilogia de livros que eu estou escrevendo, que era um livro maior originalmente. E como esse livro estava ficando muito denso, eu decidi dividir ele em 3 livros mais introdutórios, principalmente porque alguns amigos meus, depois do meu último vídeo, entraram em uma certa crise existencial. Um dos meus amigos, ele se demitiu depois de ver meu vídeo. Outro falou pra mim que percebeu que estava muito confortável no trabalho dele e que precisava sair de lá. Uma outra amiga, ela chorou fazendo alguns prompts que eu dei pra ela. Um agente treinado no livro vai te ajudar tanto a estudar o livro quanto a aplicar as coisas do próprio livro. Eu fiz esse livro com a intenção de ajudar o Raniel de 15 anos atrás, que não sabia o que ele queria fazer da vida, tinha muitas habilidades, mas não sabia como aplicar isso, como monetizar isso, e principalmente para os meus amigos também, né? Eu condensei mais de 10 anos criando conteúdo, mais de 5 anos estudando e gastando mais de 25 mil em cursos, estudos, testes, produções, para eu aprender tudo que eu precisei aprender para descobrir qual era a minha zona de impacto, o que eu deveria fazer e o que eu fui feito para fazer no quesito vida e negócios, né? Sem ter que nichar, sem ter que vender minha alma, sem ter que vender curso, que é basicamente a mesma coisa. Mentira, sem hate em curso. Mas enfim, chega de falar sobre mim. Você pode comprar ou não comprar meu livro, não ficar aqui tentando te vender a ideia. Se você tem interesse, o preço é menor do que um jantar, tá? E ele vai te entregar muito mais do que uma pancinha e sonolência no dia seguinte. Enfim, esse é o sistema de 3 semanas para dar uns 180 na sua vida, para você conseguir mudar o seu 2026 de uma vez por todas. Você tem até metade de novembro para fazer essas 3 semanas, e aí de novembro para frente você basicamente executa durante 6 meses esse sistema. Se você seguir esse sistema, você pode daqui 6 meses se tornar irreconhecível. Ou você pode não seguir esse sistema, não escolher ir mais a fundo, e você vai estar exatamente onde você está agora. Escolha sua, comece hoje. De novo, você quer ir mais a fundo, primeiro link na descrição. Você pode ler o primeiro capítulo completamente de graça e se você achar interessante, você pode comprar o livro e aproveitar os bônus até dia 10/11. Até o próximo vídeo.